Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula, a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Uma ferramenta que disponibilizamos para os irmãos sempre no início da semana. Todos os domingos, às 12 horas, tem vídeo novo, tem aula nova. Você chega da Escola Dominical e o assunto do próximo domingo já está disponível aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, não perca mais tempo, é muito fácil. Clique no botãozinho vermelho aí embaixo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Seja o primeiro a receber uma mensagem que edifica, uma palavra que certamente contribuirá para o seu crescimento espiritual. Deixe seu like, compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula. Vamos à nossa pré-aula de hoje, lição de número 13, onde estamos estudando nesse trimestre uma revista que tem como tema geral o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. No dia 29 de dezembro de 2019, último domingo do ano, estaremos estudando o referido assunto, a velhice de Davi. E desde já, gostaria de lhe desejar um feliz 2020 e que as bênçãos do Senhor lhe acompanhem nesse novo ciclo, nesse novo ano. Vamos à nossa lição, a apresentação geral, onde queremos aqui resumir aquilo que estudaremos no decorrer da nossa pré-aula. Faremos aqui uma apresentação da velhice, fazendo uma comparação entre as concepções antigas e a concepção bíblica. Você tem medo de envelhecer? Como as pessoas olham para a velhice? Qual a posição da sociedade? Qual a posição não cristã com relação ao envelhecimento? Vamos analisar isto nessa lição. Pontuaremos ainda alguns problemas que o velho Davi enfrentou em seus últimos dias. E, por fim, enfatizaremos as palavras finais do homem segundo o coração de Deus. Dessa forma, cumpriremos o objetivo geral de nossa lição. Acompanhe comigo em sua revista, que é esclarecer que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Na lição de hoje, tocaremos nos pontos principais que são o texto áureo, a verdade prática, o ponto central, a leitura bíblica em classe, os 3 tópicos abordados pelo autor da lição e, por fim, a conclusão. Então, pegue sua revista, se é que ainda não pegou, principalmente a sua Bíblia, a Palavra de Deus, o aferidor da verdade, a bússola do viajante. A Bíblia é quem nos dá o norte para tudo aquilo que vamos falar. E ela afere se aquilo que estamos falando é verdade ou mentira. Ela é a revelação de Deus. Então é muito importante sempre ter a Bíblia ao seu lado. Vamos à nossa lição, lição de número 13. O texto áudio nos diz assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não faz brotar. 2 Samuel, capítulo 23, versículo de número 5. As últimas palavras de Davi estão mescladas com fé e gratidão. O rei ele exalta a soberania e a fidelidade de Deus. Queremos aqui levantar em nosso texto áureo 4 verdades que estão presentes nesse versículo bíblico. 2 Samuel capítulo 23 e o versículo de número 5. A primeira verdade é que Davi era convicto de suas falhas e dos problemas em sua família. Olha o que ele diz: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. Davi sabia das próprias falhas. Davi sabia do que aconteceu com Amnon e Tamar. Davi sabia dos problemas com Absalão, da sua rebelião, e ele disse: a minha casa não é perfeita diante de Deus. Ele era convicto de suas falhas e dos problemas em sua família. Essa é a primeira verdade presente no versículo. Mas há uma segunda verdade. Davi prova da graça e da fidelidade de Deus, mesmo em face de suas fraquezas. Porque ele diz assim: contudo, apesar de Deus saber de tudo isso, da casa de Davi não ser perfeita diante de Deus, ele diz assim: contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, em que tudo será ordenado e guardado. Apesar das falhas, apesar dos erros,
apesar dos desvios, apesar das limitações, Davi diz assim: Deus é fiel. Ele fez um concerto comigo. Ele manifestou a sua graça. Ele me fez uma promessa. E tudo que ele falou, tudo que ele prometeu, ele usa essas expressões, será ordenado, será guardado. Ele será fiel para cumprir toda boa palavra que tem dito. A terceira verdade é que Davi declara sua total dependência. Davi declara escancaradamente que ele dependia completamente de Deus. Ele diz assim: pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele. A minha vitória vem dele. As portas abertas é ele quem abre. Se o reino está estável, se o reino está prosperando, é Deus quem está fazendo isso. É a mão dele que está diante da minha vida. É ele quem está sustentando e fazendo todas as coisas. A minha salvação vem dele. Venço os inimigos, venço as batalhas, porque a minha salvação vem dele. Em Deus está o meu prazer. Ele era o suave em salmos. E ele deleitou, cantou toda a alegria e todo o prazer que ele tinha no Deus da sua salvação. A quarta verdade presente aqui nesse versículo é que Davi mostra em quem estava ancorada a sua fé. A sua fé estava ancorada em Deus. No finalzinho do versículo ele diz assim: apesar de que ainda não faz brotar. Deus havia feito uma promessa a Davi. E essa promessa está registrada em 2 Samuel, capítulo de número 7. Deus prometeu um governante que se assentaria em seu trono, e o governo deste seria eterno e se estenderia aos 4 cantos da terra. E nesse versículo do nosso texto áureo, Davi está dizendo: não sei o nome desse governante, não sei as suas características, não sei como Deus vai fazer isso, Deus ainda não fez brotar, mas eu confio inteiramente que Ele é fiel para cumprir com toda a sua palavra. Deus vai fazer, no tempo certo, este governante nascer e governar sobre o trono de Davi. O reino desse governante vai ser um reino inigualável. E nós cremos que essa promessa se cumpriu no nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, quando ele passou a governar, quando ele trouxe uma extensão, fez uma extensão do reino dos céus aqui na terra. Ele trouxe o reino dos céus. O reino dos céus havia chegado e nós desfrutamos do reino dos céus hoje. Não é um reino dos céus, é o reino do céu aqui e agora. Cristo reina eternamente. Deus foi fiel para cumprir toda boa palavra na vida do seu servo Davi. Essas são pelo menos as 4 verdades presentes no nosso texto áureo. A nossa verdade prática nos diz assim: a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. Você sabe o que é viver para Deus? Você sabe como viver para Deus? São 2 perguntas simples, mas às vezes se tornam difíceis de ter uma resposta objetiva. Jesus ele resumiu o que significa uma vida vivida para Deus quando um professor da lei, um mestre da lei, um fariseu, lhe perguntou qual era o mandamento mais importante. Jesus respondeu dizendo assim: o principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Marcos capítulo 12, versículo 29 ao versículo de número 31. Viver para a glória de Deus é amá-lo com toda a força, com toda a alma, com todo entendimento, com todo o coração. O breve catecismo de Westminster nos diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar de Deus para todo sempre. Uma vida vivida para Deus é uma vida que glorifica a Deus. Você tem vivido para Deus? Suas palavras, suas atitudes, sua fé glorificam a Deus, seu andar, seu proceder, seus relacionamentos. Uma vida vivida para Deus é uma vida em que todas as áreas ela glorifica o Criador. O nosso ponto central
ele nos diz assim: a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Aqui está a verdade que vai permear todos os tópicos da lição. E eu acho bonito porque a mensagem central dessa lição nos ensina que, quer na vida ou na morte, vivamos para a glória de Deus. Seja na bonança ou na tempestade, viva para a glória de Deus. Em todas as fases da vida, infância, adolescência, juventude e até mesmo na velhice, viva para a glória de Deus. Viva de uma forma que Deus seja glorificado. Dedique a Deus por completo toda a sua vida, os seus relacionamentos, a sua família, a sua profissão, os estudos, as posses, os sonhos, os sentimentos, todo o seu tempo. Não desperdice sua vida com coisas banais, com Netflix, com séries, com coisas que não edificam. Viva para a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele nos diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Que texto lindo! Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, Ele vive em mim. Se Cristo vive em mim, a minha vida é uma expressão de adoração e de glorificação àquele Deus, ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus soberano, eterno, onipotente, onipresente e onisciente. Glória seja dada ao nome dele. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1 ao 7. É muito importante que você faça a leitura, mas queremos aqui apenas trazer algumas informações complementares para que você tenha uma visão ampliada do texto que estamos estudando nessa última lição. É muito importante que você leia 2 Samuel, capítulo de número 7, porque ali é onde está registrado o concerto eterno que Deus fez com Davi. E esse concerto, Davi cita no nosso texto áureo, versículo 5 do capítulo 23 de 2 Samuel. Também, para ter um complemento sobre os acontecimentos finais da vida de Davi, é preciso que você entenda que há textos que ampliam esse horizonte. Não está registrado só aqui na nossa leitura bíblica em classe, mas 1 aos Reis, capítulo 1 e capítulo 2, temos ali também registrados os momentos finais de Davi. E, de uma forma mais minuciosa, mais detalhada, temos 1 aos Crônicas, capítulo 28 e capítulo 29. É importante que você faça a leitura desses capítulos. O primeiro tópico da nossa lição, ele nos diz assim: uma visão geral sobre a velhice. E nesse primeiro tópico temos 2 subtópicos. Acompanhe comigo em sua revista, que ele nos diz assim: concepções antigas e modernas, onde o autor da lição vai tratar sobre a velhice em uma ótica pagã. O que é que os pagãos acreditavam com relação à velhice? Qual é o seu posicionamento, a sua visão, a sua cosmovisão? Ele cita aqui um poeta do Antigo Egito, onde ele descreveu a velhice como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. Depois ele cita um escritor muito conhecido, Shakespeare, onde ele nos diz que Shakespeare via a velhice ele não via a velhice com bons olhos. Antes, relatou que os anos crepusculares trazem uma segunda infância e um simples esquecimento. Talvez esses 2 autores que o nosso escritor da lição ele traz aqui para nós, nos informa o seu pensamento, resuma aquilo que se entende como velhice nos dias de hoje, o pensamento moderno. A velhice não é vista com bons olhos. Entretanto, temos aqui o segundo subtópico da nossa lição, onde ele traz uma cosmovisão bíblica. E ele diz assim: a Bíblia descreve a velhice como algo natural e dadivoso. Se você não quer envelhecer, é só morrer jovem. Eu acredito que ninguém quer morrer jovem. Isso parece até um paradoxo, né? Ninguém quer envelhecer e ninguém quer morrer jovem. E a Bíblia vai nos dizer que a velhice é algo natural. E eu trouxe aqui algumas ponderações com relação ao envelhecer. Porque muitas pessoas têm medo de envelhecer.
É até interessante que você, talvez que esteja ouvindo esta pré-aula, ou vendo esta pré-aula, tenha medo de envelhecer também. E isso não é por acaso. A sociedade em que nós vivemos, ela transmite a ideia de que envelhecer reduz o nosso valor como pessoa. E isso não é verdade. A sociedade, ela apregoa que os cabelos brancos são sinônimos de inutilidade, limitação, dor e morte. Porém, é necessário que tenhamos um conhecimento acerca daquilo que a Bíblia nos diz. Em primeiro lugar, se você tiver uma caneta, é um momento ideal para você começar a rabiscar sua lição ou um esboçozinho à parte. Em primeiro lugar, a inutilidade. As pessoas têm medo de envelhecer porque têm medo de se tornarem inúteis. Mas o que a Bíblia nos diz acerca da inutilidade? Será se um velho, um idoso, dentro da casa do Senhor, ele é uma pessoa inútil, simplesmente por ser velho? A Bíblia nos diz, no Salmo de número 92, verso 13 e verso 14, o seguinte: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Florescerão. Na velhice, que coisa linda! Na velhice ainda darão frutos. E os frutos serão viçosos e vigorosos. Não existe ninguém inútil na casa de Deus. Mesmo que as limitações cheguem, mesmo que a velhice ela apareça de uma forma natural, a velhice vai vir para todos. Se ninguém morrer jovem, a velhice vem. Mesmo que chegue a velhice, os anos do cansaço, os velhos ainda frutificarão. A Bíblia vai nos dizer que com os velhos, com a longevidade, está a sabedoria, está a experiência. Com relação à limitação, aqui em segundo lugar, as pessoas geralmente têm medo de envelhecer por conta das limitações. Não vão ter mais o mesmo vigor, não vão ter mais a mesma força, não poderão fazer mais aquilo que faziam quando eram jovens, e as pessoas têm medo de envelhecer por esse segundo motivo. Mas o que é que a Bíblia nos diz a respeito do tema limitação? Há um versículo em Isaías, capítulo 46, e o versículo de número 4, que nos diz assim: e até a velhice eu serei o mesmo. Era Deus falando com a nação de Israel. Eu vi vocês crianças, e mesmo quando vocês envelhecerem, eu vou ser o mesmo. Deus não envelhece. Deus não é afetado pelo tempo. Deus é imutável. Deus está dizendo: eu vou permanecer o mesmo. Minhas forças não vão acabar. Não vou me tornar limitado. Eu vou ser o mesmo, ainda que vocês envelheçam. E ele diz assim: até os vossos cabelinhos ficarem brancos. Quando isso acontecer, eu carregarei vocês. Em todas as fases da vida, nós somos limitados. Ilimitado, só Deus. Deus é quem pode fazer todas as coisas. Deus é autossuficiente. E ele diz assim: mesmo quando vocês estiverem cheios de limitações, fraquinhos, eu vou estar lá. E o meu poder também vai estar lá. O Deus ilimitado, o Deus Todo-Poderoso, vai estar presente na velhice. O Deus que foi conosco na nossa juventude será conosco na nossa velhice. O Deus que foi contigo nos teus dias de juventude, nos teus dias de maior força, de maior fulgor, será o mesmo Deus que estará contigo nos dias em que você estiver cansado. E este Deus ilimitado, Ele pode fazer o impossível, mesmo diante das nossas limitações. Em terceiro lugar, temos aqui a questão da dor. Muitas pessoas têm medo de envelhecer justamente por questões de doenças, questões de enfermidade. O sangue vai envelhecendo, os ossos vão ficando fracos, o coração vai ficando cada vez mais fraquinho também. E as pessoas têm muito medo de envelhecer. Mas a Bíblia nos diz, no Salmo de número 71 e o verso de número 9, uma oração: não me rejeites no tempo da minha velhice, não me desampare quando se for acabando as minhas forças. Ainda que as nossas forças se acabem, o Deus de toda força, o Deus Todo-Poderoso estará presente. Ele não irá nos desamparar. Teremos o amparo de Deus, mesmo em face da velhice, mesmo em face das enfermidades, mesmo em face da dor. Ele estará presente ao nosso lado, o Deus Todo-Poderoso. E em quarto lugar, temos aqui a questão da morte. Muitas pessoas têm medo de envelhecer justamente por medo de morrer. Mas com o cristão não é assim.
Nós não somos como os demais que não têm esperança. Foi aquilo que Paulo disse aos Tessalonicenses. O mundo não tem a esperança que nós, os crentes, temos. A Bíblia vai nos dizer, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, o seguinte: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, que casa terrestre é essa? O nosso corpo. E é interessante que ele coloca o nosso corpo como um tabernáculo. Tabernáculo é uma casa transitória, é algo passageiro. E o tabernáculo ele é sustentado por cordas amarradas em estacas. Aí ele está falando do desmontar desse tabernáculo. As cordas estão se desmontando. As estacas que estão fincadas estão sendo retiradas. Tem tabernáculos que tem só 2 ou 3 estacas fincadas. Tem algumas que tem mais. Mas o certo é, assim que nós nascemos, começamos a morrer. As estacas elas começam a ser tiradas. Mas Paulo ele nos diz assim: temos para com Deus um edifício. O que é um edifício? Diferente do tabernáculo, um edifício é uma casa permanente. Receberemos uma casa permanente. Não um corpo mais sujeito à corrupção, mas um corpo espiritual. O que é um corpo espiritual? É um corpo que não está mais associado, nem ligado de maneira nenhuma àquilo que é terreno e transitório. Teremos uma casa permanente, não feita por mãos humanas, mas por mãos eternas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 1. Então, não devemos olhar para a velhice com pesar. Repito, não somos como os demais que não têm esperanças. Nós olhamos para a velhice como uma dádiva de Deus. O escritor Billy Graham, grande evangelista do século XX, ele escreveu um livro intitulado O Caminho de Volta para Casa. E nesse livro ele diz que envelhecer não é para os fracos. Envelhecer é para quem tem coragem. Envelhecer é uma dádiva desde que tenhamos a esperança que no fim desta vida estaremos com Deus. Segundo ponto de nossa lição nos diz assim: os problemas na velhice de Davi. E aqui nós temos 4 subpontos que são, em primeiro lugar, a velhice de Davi, onde o autor da lição irá tratar dos problemas que o rei enfrentou devido à sua idade avançada. E ele nos comunica isso com as seguintes palavras: por causa dos grandes sofrimentos, das lutas que marcaram sua vida e de causas naturais, com aproximadamente 70 anos de idade, as forças e a saúde de Davi já haviam se definhado. Seu corpo nem mesmo mais conseguia se manter aquecido. Essas informações estão no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. O segundo subtópico nos diz assim: enfrentando mais um filho rebelde, onde tratará da insurreição de Adonias. E o terceiro e o quarto subtópico diz respeito às atitudes de Davi com relação a estabelecer um sucessor, no caso, Salomão. Como subsídio, ou seja, como algo complementar para esse segundo tópico da nossa lição, eu trouxe aqui algo que considero muito importante. Adonias desprezou seu velho pai, uma ênfase na palavra velho. Por quê? Porque Adonias considerou Davi incapaz de reinar devido à sua idade avançada. Papai agora está como um inútil, está velho, não pode mais tomar uma decisão racional. Papai está velho, papai já está caducando. E Adonias faz uma sublevação, levanta um motim, se autoproclama rei, se assemelhando ao seu meio-irmão Absalão. E essa disposição de Adonias em usurpar o trono de Davi nos ensina aqui pelo menos 2 atitudes que nós devemos evitar. E a primeira delas é: não devemos desprezar os nossos pais, mesmo em sua velhice. Nós devemos respeitar e honrar essas autoridades que Deus constituiu sobre nossas vidas. O dever de honrar pai e mãe não se restringe à infância, à adolescência e à juventude. Mesmo depois da maioridade e mesmo depois do casamento, seus pais ainda continuarão sendo seus pais. A Bíblia nos diz, em Efésios, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 3, o seguinte: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Aí ele diz uma expressão que eu considero muito interessante. Por quê? Porque isso é justo. Seus pais cuidaram de você, seus pais
lhe manteram quando você era criança, lhe deram toda a assistência necessária. Você está aí hoje por conta de seus pais. E Paulo está dizendo assim, é justo que agora na velhice, podemos aqui conjecturar, é justo que agora, nos momentos em que as forças de nossos pais estão acabando, nós cuidemos deles, devemos honrar e respeitar os nossos pais. Ele diz assim, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que vivas muito sobre a terra. Nós devemos honrar e respeitar os nossos pais, mesmo na velhice, principalmente na velhice. E a segunda verdade é que nós não podemos desprezar, a segunda atitude que nós aprendemos com Adonias, que nós não devemos fazer, é esta. Não devemos desprezar os irmãos idosos em nossa igreja. Muito pelo contrário, devemos respeitar e ter em muita estima esses irmãos da terceira idade. É comum as pessoas desvalorizarem aqueles que já não têm mais a força da juventude. Porém, são essas pessoas, os idosos, que trouxeram a igreja até onde a igreja está agora. O reino de Davi estava gozando de paz, de vitória sobre os inimigos, teve um crescimento espantoso, cresceu de uma forma inimaginável. Por quê? Porque Deus estava usando Davi como um instrumento para abençoar a nação de Israel. Assim também, muitos dos velhinhos que estão lá na comissão, muitos dos obreiros idosos que estão ali sentadinhos, sem força, e até aqueles que não estão indo mais à igreja, foram instrumentos de Deus usados para que a igreja chegasse até aqui, até mesmo para que o evangelho chegasse até você. E hoje as pessoas tendem a desrespeitar e a não ter em estima essas pessoas. Mas nós não caminhamos por esse caminho. Afinal, uma igreja sadia, ela cuida dos irmãos da terceira idade. Uma igreja sadia, ela assiste esses irmãos em suas necessidades. Os obreiros devem prestar assistência a esses irmãos, levar a Santa Ceia àqueles que não podem mais irem ao templo. Eu me lembro de algumas ceias que eu fui dar com o presbítero. Ele na época era diácono, e ele ia ali ministrar, levar a ceia aos irmãos que não podiam mais ir para a igreja. E às vezes a gente chegou uma vez na casa de um irmão cego, deitado em uma rede, estava lá, e quando a gente chegou, o irmão atendeu a gente na maior alegria do mundo. Ele abriu a porta, pediu para a gente entrar, sentamos ali, e antes de ser ministrada ali a ceia, nós cantamos um hino, e aquele irmão se alegrou, contou o testemunho, estava alegre no Senhor e muito feliz com a nossa visita. Devemos dar essa assistência, devemos ter em estima esses irmãos. Uma igreja que se preocupa com a terceira idade, ela desenvolve projetos. Eu vou citar aqui um exemplo, o PROAT. O que é o PROAT? É o Programa de Apoio à Terceira Idade. Todos os domingos, pelo menos uma vez por mês, aos domingos, uma vez por mês, aqui na Assembleia de Deus em Uricuri, nós temos um culto voltado aos irmãos da terceira idade, onde eles têm oportunidade de se expressarem, onde eles têm oportunidade de pregarem. É incrível a mensagem que esses irmãos, esses servos, essas servas de Deus têm para transmitir à igreja. No último culto agora do PROAT, uma irmã Maroli, ela tem 84 anos de idade, anda com 2 moletinhas, mas está sempre presente nos cultos. Ela trouxe uma palavra que o meu coração transbordou de alegria. Os irmãos da terceira idade ainda frutificam, e os frutos são viçosos e vigorosos. Nós não devemos desrespeitar os anciãos de nossa igreja. O terceiro tópico de nossa lição nos diz assim: as palavras finais de Davi em sua velhice. E aqui nós temos 2 subtópicos, a saber, em primeiro lugar, o reconhecimento da ação do Deus de Jacó. Deus agiu soberanamente na história. Ele levou o filho de Jessé a uma posição de destaque. Quem era o filho de Jessé? Era um garotinho, pastor de poucas ovelhas, que as arrebanhava em uma terra distante, seca e árida. O filho de Jessé era esquecido de seu próprio pai e até mesmo de sua família. E Deus levanta este rapaz, apesar das impossibilidades, apesar de suas fraquezas e limitações, a um cargo de destaque. Este simples pastor de ovelhas tornou-se rei de Israel. O segundo subtópico nos diz assim: o Davi inspirado. Deus falava pela boca de Davi. Deus se revelou através dos salmos. Seus cânticos eram inspirados pelo Espírito Santo.
E nesse terceiro tópico, gostaria de analisar os momentos finais de Davi, à luz não de 2 Samuel capítulo 27, mas de 1 aos Crônicas, capítulo 28 e capítulo de número 29. Antes, se faz necessário dizer que a vida de Davi, ela marcou o início e o fim de uma era. Séculos mais tarde, o apóstolo Paulo ele fez um breve comentário sobre a vida deste homem de Deus, o amado rei de Israel. Ele disse assim: porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Atos capítulo 13, versículo de número 36. Uma marca muito forte na vida de Davi. Ele serviu, ele se submeteu à vontade de Deus, aos desígnios de Deus. Ele se colocou literalmente na brecha. Estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade e fazer o teu querer. E o propósito de Davi era servir como rei e perpetuar a justiça em Israel. E nos capítulos que citei do primeiro livro de Crônicas, nós descobrimos os registros tanto do fim de sua vida, como também de suas últimas palavras. Em seus últimos momentos, Davi ele se envolveu em 4 atividades. Ele refletiu sobre o templo, falou sobre seu filho Salomão, orou diante do Senhor e depois se alegrou com a assembleia que ele convocou solenemente. Vamos aqui analisar essas 4 atitudes de Davi e encerrar o terceiro tópico de nossa lição. Em primeiro lugar, ele refletiu sobre o templo, um sonho que ele não conseguiu realizar. 1 aos Crônicas, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 1, a Bíblia vai nos dizer que Davi ele fez uma convocação. Ele convocou todos os oficiais, todos os capitães, todos aqueles que tinham cargos, os servos e as servas, e a casa se encheu. Todos estavam ali. Que reunião bonita, que assembleia. A gente fica imaginando esta assembleia. Davi estava já velho, rosto enrugado, talvez encurvado pelos anos, mas ele desejou ver a face dos seus fiéis seguidores uma última vez. E como início de seu discurso, ele começa a falar de um sonho que ele não conseguiu realizar. Está no versículo de número 2 do capítulo 28 do primeiro livro de Crônicas. Davi fala de um sonho que ele não conseguiu realizar. Tem muitos sonhos que no transcorrer da nossa vida não conseguiremos realizar. E Davi está mostrando isso aqui. Eu queria construir um templo, queria construir uma casa, mas Deus não me permitiu. Deus disse não para esse meu sonho. No versículo de número 3, Davi nos diz que esse sonho, Deus não aceitou. Deus não quis, não, isso não faz parte do meu projeto. Não vou realizar esse sonho. E Davi, ele recebe esse não de Deus sem ficar ressentido. Isso está no versículo de número 3. No versículo de número 4, Davi está enfocando aquilo que Deus lhe permitiu fazer durante seus dias. Davi não ficou estagnado diante de um sonho que ele não conseguiu realizar, mas ele aproveitou as portas que Deus abriu. Olha, eu tenho esse sonho aqui de fazer isso aqui, mas Deus não me permitiu edificar o templo. Eu queria muito isso. Queria deixar esse legado, mas Deus disse não. Disse não a esse sonho. Tem muito sonho seu aí que Deus está dizendo não, 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 não. Mas nós devemos aprender com Davi que não devemos ficar parados diante do não de Deus. Devemos aproveitar as portas que Ele tem aberto. Foi justamente isso que Davi disse no versículo de número 4. Davi disse que o Senhor escolheu ele, colocou ele sobre rei de Israel, elevou ele sobre a casa de seu pai, lhe deu entendimento, lhe deu vitória, o colocou como rei de uma nação e ele aproveitou essa oportunidade. Em segundo lugar, a segunda atitude que Davi ele se envolveu ali, a segunda atividade que ele se envolveu no final de sua vida, foi uma conversa com seu filho inexperiente, com Salomão. Davi, em um momento de seu discurso, ele se volta emocionado, olha para o seu filho e faz usos de palavras sábias que expressam toda a sua maturidade, derivada de sua longa caminhada com Deus. Davi estava prestes a passar o bastão para a geração que estava se levantando, para o seu filho, para o seu sucessor. E antes de passar o bastão, Davi diz algumas palavras a Salomão. Eu gostaria de ler aqui os versículos que dizem assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o
com um coração perfeito. Sirva a Deus com um coração perfeito e com uma alma espontânea, com uma alma voluntária. Olha, Salomão, não é por obrigação, sirva a Deus voluntariamente, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se tu servires com o coração dobre, se tu servires com engano, será um serviço em vão, porque Deus conhece os pensamentos. Deus conhece aquilo que está no coração, Salomão. Então serve a Ele com espontaneidade. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa, para edificar um santuário. E Davi diz, a geração que iria o substituir, diz a Salomão, esforça-te e faze a obra. Esforça-te e faze a obra. São os conselhos que Salomão ele dá ao seu filho inexperiente. Ao final ele ainda ora a Deus, em Deus o menino é experiente, mas ser com ele. Ajuda ele nesta nova tarefa. Ajuda ele nesta grande obra que o Senhor tem pela frente. Davi, ele se envolve nessa segunda atividade. Ele tem uma conversa franca com o seu filho inexperiente. A terceira atividade em que Davi se envolve é orar diante do Senhor, o Deus imutável. Depois daquela reunião, depois de um discurso, depois de falar sobre seus sonhos, daquilo que Deus vinha fazendo, depois de advertir seu filho Salomão e o aconselhar, Davi faz uma oração de gratidão. No final de seu discurso, com muita naturalidade, ele cai de joelhos e começa a adorar ao Senhor. Está em 1 Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 10 ao versículo de número 13. Vou ler aqui apenas alguns versos que diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és Senhor, e a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque tudo é teu, quanto há nos céus e na terra. Tudo é teu, Senhor, o reino. Tu me exaltaste sobre todos os chefes. Versículo de número 12, ele diz assim: e riquezas e glórias de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força, e na tua mão está o engrandecer, e na tua mão a força para fazer tudo e todas as coisas. Ele está orando, reconhecendo o poderio, o senhorio de Deus. E em quarto lugar, a segunda atividade em que Davi ele se envolve nos seus últimos dias é conduzir o povo unidos a uma adoração coletiva. E foi precisamente isso que a Assembleia fez, de modo espontâneo, em reação à oração de Davi. Está em 1 Crônicas, capítulo de número 29, versículo 20, diz assim: então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. Davi conduziu o povo a uma adoração coletiva. São as 4 atividades não registradas em 2 Samuel, capítulo de número 27, em que Davi ele se envolveu em seus últimos dias. Você pode usar isso como um subsídio, como uma informação complementar durante a escola dominical. Chegando finalmente à nossa conclusão, é notório dizer aqui que isso aqui é um epitáfio, né, que todo mundo queria em sua lápide. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 28, diz assim, com relação a Davi: e ele morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Certamente é um fim que nós almejamos. Uma ditosa velhice, com a sensação de um dever cumprido, com a inteireza de poder dizer: combati o bom combate, estou encerrando minha carreira, mas a minha fé eu tenho guardado. E o importante e interessante é que quando um homem de Deus morre, nada de Deus morre. Nada de Deus morre. Quando o homem de Deus morre, nenhum dos princípios divinos morre com ele. Tudo aquilo que Davi deixou como um legado acerca do Deus Todo-Poderoso permanece até os dias de hoje. E que lições podemos aprender desse homem de Deus? Em primeiro lugar, nós aprendemos
esperança, apesar da nossa humanidade. Em segundo lugar, aprendemos coragem, mesmo em meio ao próprio medo. Em terceiro lugar, aprendemos encorajamento e louvor nas canções que brotam em suas horas de desespero. Ah, meus irmãos, como é gostosa a leitura dos Salmos. Como é bom ler as poesias que estão registradas no livro de Salmos. Em quarto lugar, aprendemos perdão em seus momentos de pecados sombrios, mesmo nos momentos em que Davi falhou, em que seu coração se desviou dos caminhos do Senhor. A graça de Deus se manifestou e com isso nós aprendemos perdão. Em quinto lugar, aprendemos o valor de servir aos propósitos de Deus em nossa geração, em nosso tempo, embora nossos sonhos não sejam realizados. Se submeta ao propósito de Deus, se submeta à vontade de Deus, mesmo que isso contrarie o seu sonho, mesmo que isso contrarie os seus propósitos, os seus desejos, os seus projetos. É melhor servir ao propósito de Deus do que caminhar em busca de nossas próprias realizações. Deus tem o melhor para nós. Um feliz 2020. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas. Se você abriu a jaula nesse ano de 2019, abra também nesse ano de 2020. Seja um propagador do Evangelho e seja também um aluno sempre assíduo e presente na escola bíblica dominical. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus para você.